Voltei para cumprir minha missão. Gente, eu tentei gravar o vídeo hoje durante o dia, não deu. Aí eu descobri por que tava bloqueando, porque meu celular tava muito cheio. E olha que a memória dele é grande. Vamos lá, então. Eu já sei que vai passar de 10 minutos, tá? Já sei. Mas para vocês terem uma ideia dos cursos que eu faço de temperamento, para cada temperamento é 2 horas de curso. Para cada temperamento. Existem livros separados para cada temperamento. Então aqui eu fico dando o resumo do resumo, né? Para vocês tentarem entender um pouquinho mais. E vamos lá? Vou falar somente sobre características das pessoas que têm os temperamentos, tá? Colérico, no dia a dia. É uma pessoa que age rápido, direto e intenso, resolve tudo. O colérico, ele é ótimo para resolver as coisas. Ele quer muito resolver as coisas. Como os outros veem, né? Qual é a boa fama do colérico? Eu resolve tudo, é o forte, é o que dá conta. E ele realmente dá conta. O problema é que nesse dar conta, às vezes ele se sobrecarrega e não pede ajuda. E não fala que tá cansado, não fala que tá exausto. Ele só vai continuar fazendo. A má fama, que é mandão, impaciente, agressivo e não escuta. E realmente o colérico, ele é assim. O colérico desordenado, ele é assim e ponto, né? Mas o colérico ordenado, ele é um mandão que, na verdade, ele é um líder, ele não é mandão, porque ele é líder por natureza. Só que quando ele está desordenado, ele se torna um mandão chato né? Pois é. E a agressividade faz parte. A agressividade está ali embutida no temperamento seco, né? E ele não é que ele não escute ninguém, ele não escuta pessoas que ele não confia. Se ele confia em você, ele vai te escutar sim. Nas relações, as formas que o colérico expressa amor, como que ele ama, protegendo, conduzindo e tomando decisões. Sim, o colérico acha que se ele tomar decisões para a tua vida, ele está sendo amável. É a forma dele amar. Na verdade, dependendo de quem for, ele vai achar que ele está sendo só metido, né? Mas é uma das formas que o colérico ama, tá? A má fama do colérico nos vínculos, que ele é muito controlador, autoritário, pouco sensível e sempre quer ter razão. Sim, um colérico ordenado, normalmente ele vai realmente ter razão porque ele é muito ponderado. Um desordenado nem sempre tem razão. Ele tem a razão dele, mas que não é o que você precisa. Mas ele acha que ele tem a solução dos teus problemas e ele quer que você faça, porque ele, né, precisa que as coisas aconteçam. Então, às vezes o colérico não é a melhor pessoa para você desabafar, porque às vezes você só quer ser ouvido. O colérico, ele vai te dar uma solução e ele quer que você faça para resolver aquele problema, porque ele não quer ficar te ouvindo falar de problemas. Vamos lá. Má fama, já falei. No trabalho, como que o colérico age no trabalho? Eu já trabalhei com várias pessoas coléricas e é muito bom, tá? Ele tem uma liderança natural e o foco dele é no resultado. E líder produtivo, visionário, né? Essa é a boa fama. E sim, ele é muito produtivo, colérico, ele é fazedor, né? E essa coisa de focar no resultado é muito bom no colérico, principalmente quando ele tem uma certa liderança, tipo, deu alguma coisa, deu errado, algum problema aconteceu. O colérico, ele tem essa postura, eu não quero saber quem fez errado, eu quero saber como você vai resolver isso. E não necessariamente que você seja o culpado. A primeira pessoa que ele enxergar vai ter que resolver. Quem se envolver ali vai ter que resolver. Ele quer solução. A má fama dele é que ele é tóxico, centralizador. Eu detesto esse termo tóxico, tá? Eu não gosto. Cria medo, não respeito, queima as pessoas no processo. Sim, ele é muito centralizador, por quê? Porque ele faz, né? Então ele quer que faça. Então, se você dá uma enroladinha, ele vai pegar e já vai fazer ele mesmo. E, não deixa pra depois, não. Deixa pra depois, pode deixar que eu faço. Ele faz, ele centraliza tudo nele. E essa questão de criar medo e não respeito é muito verídica, porque eu já trabalhei, inclusive não só com colérico, tá? Acontece com melancólico também, que também tem aporte seco, né? De pessoas que precisariam falar, resolver algumas questões com colérico e prefere tentar falar com outra pessoa, que ela sabe que pode vir a resolver, né? Aí ela vai lá e tenta primeiro nessa pessoa, se realmente não der, aí ela vai lá falar com o colérico. É triste isso, né? Mas as pessoas acabam tendo medo de falar com os coléricos. Em casa,
O colérico é uma pessoa que quer ordem, funcionamento e ritmo. Ele estoura fácil, não descansa e transforma tudo em tarefa. Eu convivo com famílias, né? Algumas famílias de amigos, assim, que a maioria dos meus amigos são casados, são casais, têm família. E tem um casal que ela é colérica. Eu acho que ele é tipo eu, assim, sanguíneo com aporte seco. Porque ele tem um senso de humor bem legal, assim. E também que ele consegue segurar ela. Ele tem pulso firme, mas eu acredito que tenha muito a ver com a personalidade, porque ele precisou aprender a ser um homem de família muito cedo. E não digo homem de família porque eles não casaram cedo, não é isso. É porque ele, na vida, a vida, muito novo, ele precisou tomar as rédeas dentro de casa, com mãe, irmã, né? E talvez isso mexeu com a personalidade dele. E ela quer, assim, que tudo seja uma tarefa dentro de casa. Ela não relaxa, ela não relaxa. E ele tem um pulso com ela que ele domina ela. E eu acho isso maravilhoso. Por isso que é bom os temperamentos diferentes, né? Que as pessoas acabam se complementando. E ele traz mais leveza, assim, para a relação, né? Agora vamos pro sanguíneo. O sanguíneo também tem aporte quente e úmido, né? Quente e úmido, né? Vamos lá. No dia a dia, ele é expansivo, comunicativo, entusiasmado. A boa fama é que ele é alegre, leve e carismático. É a minha personificação. Alguns dirão que não, e eu não quero saber quem. Não, nem se levantem. A má fama é que ele é superficial, falastrão, inconstante, não termina nada. Isso são tendências, né, gente? Eu, enquanto uma pessoa que trabalha, eu já sei que a gente precisa criar métodos para poder conviver com outras pessoas socialmente e cumprir com as tarefas. É necessário. Para você trabalhar, você precisa cumprir, né, com tarefas, prazos. E então, você precisa criar métodos para amenizar essas tendências, né? Ou até mesmo para corrigir, porque você pode corrigir as suas más tendências, as suas más inclinações, né? Então, você consegue criar métodos para que isso seja amenizado, né? Nas relações, o sanguíneo, como que ele ama? Com presença, diversão, intensidade emocional. E realmente, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de estar presente quando estou presente. Se eu não estou, não estou, porque eu sou uma pessoa muito acostumada a ser sozinha. Então, assim, a minha ausência, ela é fácil, assim, de me ausentar. Mas se eu estou ali com a pessoa, eu estou com a pessoa. Eu estou presente com ela, eu estou ouvindo, eu estou atenta. Às vezes eu viajo, né? Gente, não esqueça. Dependendo de como for o assunto, às vezes eu tô olhando para a pessoa e eu tô divagando em outra coisa. Mas, assim, é só me puxar que eu volto. Promete, não cumpre, se empolga e some e evita conflitos sérios. Sim, eu prometo e não cumpro, mas eu não esqueço. Inclusive, tem algo que eu prometi no Natal de 2024 e eu não esqueci. Eu vou cumprir. Eu prometi um presente pra uma pessoa e ela tá esperando. Eu sei que ela tá esperando porque ela é filomática. E ela tá esperando como? Calma e paciente. Se ela confia em mim, ela sabe que eu vou entregar. E se empolga e some. Sim. Eu sou a pessoa assim, ó, 5 da tarde tô marcando o rolê das 9 da noite. Tá, eu não vou dizer que eu sumo, mas eu desisto. Eu não tenho mais idade para assumir. Eu tenho maturidade para assumir que não vou mais. Evita conflitos sérios, até evitaria, mas aí entra também a questão da personalidade, né? No meu caso, eu não tenho como evitar conflitos sérios, pelo contrário. Hoje eu sou me tornei uma pessoa que, se o conflito é sério, eu quero realmente enfrentá-lo. Então, todas as tendências ruins, a gente pode sim dominá-las. Enfrentar conflito sério resolve muita coisa na vida da gente. E resolve na hora. E o bom do sanguíneo é que o sanguíneo, ele resolve e esquece. Não tem mágoa, não tem sentimento, não tem dor, não tem nada. O colérico já marca um pouquinho, já lembra um pouquinho, mas não chega a guardar rancor. Quem guarda rancor é o melancólico. O melancólico, ele não esquece. Ele não esquece, ele guarda. Ele é rancoroso. Gente, o melancólico, isso acontece. Porque ele marca, né? Lembra que eu falei da terra? Enfia a mão, tira a mão e fica marcado? Então, esse é o melancólico. Voltando aqui pro sanguíneo. No trabalho, ele é criativo, comunicador e vendedor nato. Eu não sou muito boa vendedora, mas eu exercito bastante isso, né? E aí, como eu tenho uma fala, uma boa dicção, acaba que eu, né, vendo bastante. Olha aí, vai dar 10 minutos e eu não terminei nem um segundo. É muito assunto, gente, muito assunto.
A boa fama, que é motivador, criativo e engajador. Super, super motivador. A criatividade flui naturalmente e eu sou de levantar. Vamos lá, time, bora, time. Engajamento total. Má fama, desorganizado, pouco confiável, depende dos outros para finalizar. Então, é como eu falei, pessoas que trabalham precisam, né, tem outras pessoas envolvidas, não podem agir assim. Então, você precisa aprender a dominar o seu temperamento, dominar as suas más inclinações, né? Imagina se eu depender dos outros para entregar meu trabalho, pá, não tem como. Ainda mais na minha profissão que depende de muitas pessoas para a construção de um trabalho. Eu não posso ficar na dependência delas, apesar de depender delas. Eu não tenho como explicar isso porque isso é uma coisa bem profissional. Mas os modelistas que trabalham em grandes empresas vão me entender. Pouco confiável. Por quê? Porque é difícil confiar em alguém que é instável emocionalmente, que você não sabe que a pessoa tá. Uma hora tá feliz, outra hora tá triste, nunca sabe. Muda de uma hora para outra. E não cumpre prazo de entrega. Então, assim, no ambiente de trabalho, você precisa mudar a sua postura e você precisa se corrigir nestas questões e praticar as virtudes, né? Praticar as boas virtudes para poder ordenar o seu temperamento. E quanto à desorganização, alguém quer se pronunciar sobre as minhas mesas de trabalho? Sobre a mesa, ok. Agora, sobre planilhas, pastas, organização de guardar as coisas, eu sempre sei onde está tudo, né, gente? Sei onde está tudo. Isso eu sou bem organizada. São métodos que você precisa criar para poder sobreviver. Sanguíneos precisam sobreviver, gente. Em casa é uma pessoa animada, mas caótica. Eu não sou mais essa pessoa caótica, na verdade acho que eu nunca fui. Mas aí tem a ver com a minha personalidade, que fui educada por uma pessoa melancólica. Melancólicos são excelentes educadores. Eles sabem dominar as crianças, né? Então eu fui muito, muito bem educada, dominada. As minhas más inclinações já foram dominadas quando eu era criança pela minha mãe melancólica. Porque melancólicos são excelentes pais. Excelentes pais. Os melhores filhos são os fleumáticos. Os melhores filhos são os fleumáticos. Mas os melhores pais são os melancólicos. Assim como são excelentes professores. Vamos lá. Má fama em casa. Bagunça, esquece compromisso, vive no improviso. Gente, eu não esqueço mais compromisso, porque eu comecei a fazer agenda, tá? Eu anoto tudo, faço agenda, calendário, bloco de notas, despertador. A gente encontra meios de burlar as suas más inclinações. Então, eu não esqueço mais compromisso. E algumas coisas assim eu vivo no improviso, dou um jeito. E essa é a bagunça. Eu arrumo em 10 minutos, mas eu bagunço em 2. Bora lá. Fleumático. Gente, deu 13 minutos já. Tá dando mais assunto do que o vídeo anterior. Fleumático no dia a dia. Ele age calmo, constante e adaptável. Boa fama. Tranquilo, acolhedor, confiável. Nossa, eu queria um marido fleumático. Não. Eu acho que eu ia dar uns tapas nele. Pra mim seria bom que me acompanhasse. Ou que me acompanhasse sendo sanguíneo, ou que me puxasse, né, sendo colérico. Um colérico iria me empurrar, assim, pra vida. Mas um fleumático talvez precisasse de uma sanguínea para acordar, né? Bom, Deus que sabe, deixa pra lá. Vamos lá, má fama. Lento, passivo, acomodado, tanto faz. Nossa, o fleumático é muito do tanto faz. Eu cresci com um pai fleumático, gente. O tanto faz, o tempo dele, assim, é outro. Tá tudo sempre bom. Não reclama. Aí, dependendo de quem tá convivendo, assim, tipo, perde a paciência, tá? Dependendo com quem tá convivendo com o fleumático, perde a paciência. Porque o tanto faz é tipo uma regra pro fleumático. Vamos lá, o que mais? Nas relações, ele ama cuidando, sendo presente e sendo muito leal. Sim, o fleumático, ele é extremamente leal. E a presença, o que eu vou dizer? A minha experiência com um pai fleumático. Ele podendo estar presente, do jeito dele, ele estava. Então, eu ia para jogo de futebol com meu pai. A gente andava de bicicleta, né? Então, assim,
nas possibilidades, ele está ali presente, né, do jeito dele. E até nas últimas vezes que eu fui pra lá, a gente assistiu alguns filmes juntos, porque é uma forma que pra ele é gostosa de estar presente. E eu gosto. E ele sabe alguns tipos de filmes que eu gosto. Então ele já coloca ali pra a gente assistir junto, né? Vamos lá. Ai, que mais? Onde é que tá? É má fama dos relacionamentos. Evita conflito, engole sentimento e não se posiciona. Essa parte de não se posiciona. Mas assim, não que ele não tenha posição. O fleumático tem uma posição, ele só não fica se desgastando, se posicionando. Deixa pra lá. No trabalho, ele é executor, trabalha bem em equipe. Sim, eles trabalham muito bem. Eu já trabalhei com fleumático, é muito bom também trabalhar com fleumático. Ele tá sempre estável, ele é leal, ele te dá suporte se precisa. Ele não lidera, tá? Má fama, não lidera, não inova e precisa ser empurrado às vezes. Mas assim, você dá um empurrãozinho, ele só vai e ainda te dá todo o suporte que precisa. É tudo uma questão de você aprender a lidar, né? Com os outros temperamentos. Em casa ele é confortável e previsível. Procrastina, evita decisão, se acomoda demais. Nossa. Eu gosto de ficar em casa, eu amo a minha casa. Amo meu sofá, minha cama, minha cozinha, tudo. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar acomodadinha no meu mundinho. Mas o fleumático, parece que assim, ó, ele e o sofá dele é uma coisa só. Ele, o sofá e a TVzinha dele é uma coisa só. Fleumático é muito, muito, muito acomodado. Então, acomodado também, assim, tipo, algumas questões de casa. Deixa assim como tá, não precisa melhorar, não precisa arrumar, não precisa pintar a parede, deixa. Daqui a pouco a gente pinta. Ele procrastina as coisas. Vamos para o melancólico, que é polêmico também. No dia a dia, ele é uma pessoa profunda, analítica e reservada. Ele é realmente, o melancólico, ele fica muito na dele, reservadinho, assim, mas ele analisa tudo, ele observa tudo. Ele é muito observador. E ele não observa com superficialidade, não, ele observa com profundeza. Boa fama. Inteligente, cuidadoso, detalhista. Nossa, inteligentes. São pessoas inteligentes. Falei, né? Melancólicos são meus melhores pais e os melhores professores. Então, eles são pessoas muito inteligentes. São estudiosos, eles gostam de estudar. E essa coisa deles serem detalhistas, eles acabam fazendo muita coisa muito bem feita. Apesar de que atrapalha um pouco, né? Porque demora, né? Demora por causa dessa perfeição ali. A má fama é que ele é muito crítico, pessimista, difícil de agradar e rígido. Então, sim, são pessoas rígidas, de difícil acesso. Você tem que pegar muita confiança, né? Ele tem que confiar muito em você para que ele consiga permitir que você acesse ele, assim. E aí, quando você consegue acessar, não fica mais difícil de agradar, você consegue agradar. Mas o pessimismo, assim, é o que que é assim, melancólico. Qualquer coisa que acontece, ele começa a apontar as coisas negativas em relação àquilo. Deixa eu dar um exemplo bem atual. Tá. Joguei água no negócio aqui que era de madeira. Aí a melancólica, vai inchar, não sei o que, vai jogar água por tudo. Eu disse, a água seca, sozinha. Tá, mas é a madeira, não sei o que. Não, a água seca sozinha do chão, a madeira eu vou enxugar. Eu sei que a madeira vai inchar. Mas, tipo, primeiro, não pensou na solução que eu estava dando para a situação, que era jogar a água ali naquele momento, tá? Pensou primeiramente no prejuízo. Que não existe. São coisas assim, eles se preocupam com coisas que não existirão. Que existem formas de que elas não aconteçam, mas a primeira preocupação do melancólico é com essas coisas que poderiam serem ruins. Tá? Eita, vamos lá. Nas relações. Como que o melancólico ama? Com profundidade, entrega e lealdade. Eu já falei ontem, né? Que é uma boa amiga melancólica. São amigos muito leais. E aí eles realmente se entregam. E aí, assim, ó, é muito bom, tá? É muito bom, você vai ter uma pessoa assim para sempre. Eles são
A má fama, exigentes demais, guarda mágoa. Ah, lembra que eu falei? Rancor, né? O melancólico guarda mágoa e é difícil de acessar eles emocionalmente, mas como eu falei, se você consegue conquistar a confiança, aí ele se abre e tudo fica bom. Aí a relação fica ótima. No trabalho ele age com excelência, método e análise. Gente, assim, é um ótimo temperamento para trabalhar com o que eu faço, né? Porque vai ser um trabalho com muito capricho, com muita... Nossa, e é fato, tá? É fato. Boa fama, perfeccionista, confiável, alta qualidade, ó. Alta qualidade, sim. O melancólico trabalha minuciosamente, assim, ó, nos detalhes. A má fama, trava decisões, controlador, crítico demais com os outros. Então, essa minuciosidade acaba travando em tomar decisões. Isso é normal, né? Qualquer pessoa que fica muito ali na perfeição acaba postergando decisões e atitudes, né? Porque precisa que seja tudo alinhado, perfeito e tal. E vamos lá, em casa, ele é organizado e silencioso. Nossa, sim, organizado. Silencioso nem sempre, às vezes ele gosta de escutar música alta. Eita, vamos lá. A fama em casa. Clima pesado, pouca espontaneidade, reclama mais do que elogia. O reclama mais do que elogia, para um filho sanguíneo, é excelente. Porque, no caso, a reclamação se torna, na verdade, uma cobrança. E eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Que a professora reclamou para minha mãe que eu estava tendo dificuldade em ler corrido. Eu lia pausado, tipo, vamos ver aqui, tem verdade que quase... isso que é não ler corrido, tá? Corrido é você olhar e ler. Verdade que quase ninguém diz. O que minha mãe fez? Ela pegou um livro, não era um gibizinho, ela pegou um livro de páginas grandes e colocou na minha frente. Você vai ler essa página até você conseguir ler corrido. E eu aprendi. E hoje eu leio publicamente qualquer texto que me deem para ler publicamente sem que eu tenha lido antes. Porque eu aprendi. Eu aprendi a leitura corrida. Então eu olho, eu consigo ler para as palavras, meu cérebro consegue absorver as palavras antes da minha boca falar. Então eu consigo ler corrido, né? Sem pausa, mesmo que seja um texto que eu nunca tenha visto na vida. Vamos lá. Ah, acabou. Acabou, gente. E esse foi o mais longo. Olha, quem ficou, ficou. Parabéns. Quem não teve paciência, fica para a próxima. Então, é isso, gente. Até tem aqui algumas coisas. Esse verdades que quase ninguém diz, que é sobre a má fama. Vocês querem? Vou falar rapidinho. O colérico não aprende a sentir. Sanguíneo não aprende a sustentar. Fleumático não aprende a se posicionar. Melancólico não aprende a flexibilizar. Nenhum temperamento é difícil. Difícil é conviver com alguém que não regula o próprio temperamento. Então, assim, essas são verdades e não são verdades absolutas. Portanto, vamos regular os nossos temperamentos.